pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas. Dou início a essa live com o tema Pegada Hídrica, a água que não vemos, uma iniciativa do Lions Clube Cibernético Ecológico, PDG Carlos Eugênio Tibau, pertencente ao distrito LC12 da maior organização de clubes de serviço do mundo, o Lions Clube Internacional. O clube é recente, tem interesse especial em questões ambientais, ecológicas, hídricas. Estou aqui, Nelson Reis, vice-presidente, representando o nosso presidente, companheiro Leão, João Paulo, no momento não pôde estar presente. Dou as boas-vindas ao companheiro Leão Davi Quitão e ao nosso convidado Felipe Bernardes. Uma boa noite a todos. E vamos seguir, então, com a nossa live, passando a bola aqui para o companheiro Davi Quitão, moderador dessa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson. Obrigado aí pela abertura. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a todos os membros do Lions Clube Ecológico Cibernético, né, com o companheiro Leão, PDG Carlos Eugênio Tibau. Gostaria também de agradecer ao professor Felipe Bernardes, né, meu contemporâneo de pós-graduação lá na Universidade Federal de Viçosa, lá na Engenharia Agrícola. Né, Felipe, agradeço aí a sua presença, agradeço aí, né, o aceite do convite para estar com a gente aqui nessa noite, falando das questões relacionadas aí a um tema que nós julgamos muito importante, que é a pegada hídrica, né? Principalmente para trazer para as pessoas, né, essa questão, debater essa questão que é a água que não vemos, né? A água aí embutida nos nossos produtos que utilizamos no dia a dia. Então, Felipe, muito obrigado. Tá? Eu gostaria que, né, você iniciasse se apresentando a todos que nos acompanham, né, a todos os membros do Lions, a todos os outros participantes, né, dessa live. E eu passo a palavra para você, Felipe. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Davi. Obrigado, Nelson, pelo convite. É um prazer, uma satisfação muito grande, né, estar com vocês aqui essa noite para falar de um tema tão importante, né, que é a água, principalmente a água que não vemos, né, que se refere à pegada hídrica, né. E antes da gente estar iniciando, né, reforçando então o meu agradecimento, né, e cumprimentando também todos os membros do Lions. E antes de a gente iniciar, gostaria só de me apresentar, né, como o Davi já adiantou, meu nome é Felipe Bernardes Silva, sou contemporâneo do Davi, né, na UFV, onde eu fiz o meu mestrado. Antes disso, fiz minha graduação na UFMG, né, então fiz a graduação na UFMG, mestrado e o doutorado na UFV, no Departamento de Engenharia Agrícola, na área de recursos hídricos e ambientais. Depois que eu finalizei minha trajetória, né, na UFV, eu passei no processo seletivo aqui na Unicor, em Três Corações, né, que é a Universidade Vale do Rio Verde, onde eu leciono para os cursos de agronomia, engenharia ambiental e para o mestrado sustentabilidade em recursos hídricos, né, onde eu leciono disciplinas, né, voltadas para essa temática da água, né, leciono as disciplinas de agrometeorologia, hidrologia, hidráulica e irrigação. E no mestrado eu trabalho com geoprocessamento aplicado a recursos hídricos e modelagem hidrológica. E além disso, né, sou sócio fundador de uma empresa chamada Nexus Agroambiente, que é uma empresa de consultoria ambiental, né, onde a gente trabalha muito também com a parte que relaciona com a água, né, desde outorgas pelo uso dos recursos hídricos, licenciamento, estudos ambientais, até projeto e manejo de sistemas de irrigação, né, além das áreas de agricultura de precisão e projetos de conservação de água e solo. Então eu venho representando aí essas duas instituições, né, a Unicor e a Nexus,
tentando trazer um pouquinho para vocês de conhecimento, né, referente à pegada hídrica. Podemos então começar, Davi? Podemos. Fique à vontade para a gente poder, né, conversar um pouquinho sobre esse tema. Beleza. Bom, eu vou trazer para vocês, pessoal, assim, é uma apresentação bem simples, né, é algo bem ilustrativo, até foge um pouquinho daquilo que o pessoal, né, estava já fazendo, que era mais um bate-papo, e também será um bate-papo hoje, mas a gente tentará também trazer algumas informações, né, de forma bem ilustrativa, que eu acho que isso, né, principalmente nessa temática, fica fácil de entender e de absorver o que a gente está querendo passar, tá bom? Então, o tema nosso de hoje, né, é pegada hídrica e a água que não vemos. Bom, mas antes disso, é importante a gente entender, né, dois breves conceitos fundamentais quando a gente fala de água, né, que seria o conceito da água em si e o conceito do que seria recurso hídrico, né? Então existe aí uma diferença, apesar de que parece a mesma coisa, mas água nada mais é do que o elemento, né, químico, H2O, desvinculado de qualquer valor econômico, né? E já quando a gente trata de recurso hídrico, isso já passa, né, para a água sendo insumo do processo produtivo, dotada de valor econômico e sendo disponível para as mais diversas utilizações e usos, tá? Então, quando a gente trata da água como recurso hídrico, ela tem essa conotação, né, de valor econômico, né, de bem e insumo do processo produtivo. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, né, que faz parte aí do nosso Atlas da Irrigação, essa imagem ela demonstra muito bem o que a gente tem, né, primeiro o ciclo hidrológico, né, a água atuando nas suas mais diversas fases, né, então nós temos aqui a água sendo utilizada na irrigação, né, tanto aqui de um pomar quanto, por exemplo, de um pasto, né, para um pasto rotacionado. Temos também a água presente na atmosfera, na forma de vapor de água. E como essa água chega na atmosfera? Ela vai basicamente por duas formas. Pela evapotranspiração, né, dos cultivos e também do pasto, né, e considerando também o que é evaporado dos corpos hídricos. Então essa água, ela passa do estado líquido, né, no caso da evaporação, para o estado de vapor, e tanto a água evapotranspirada quanto a água evaporada, elas irão se concentrar na atmosfera, e na atmosfera, né, devido às condições, obviamente, daquele local, né, interação de fatores, essa água irá condensar, né, irá formar as nuvens, e a partir do momento que essa água contida nessas nuvens adquire o peso suficiente para vencer a resistência da atmosfera, ela vai precipitar e vai voltar à atmosfera na sua forma líquida. E esse ciclo, ele é, né, contínuo, né, desde que o planeta existe aí, mas sempre modificando um pouco de acordo com a característica geológica e de clima do nosso planeta, tá? Porém, uma questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui é essa diferença entre de água e recurso hídrico. Bom, a água que está na atmosfera, ela não é em si, né, ela está dispersa aqui na atmosfera, um recurso hídrico. Por quê? Ela existe, né, o elemento químico H2O está na atmosfera, mas ele não está passível de utilização. Diferentemente de uma água que está, por exemplo, aqui ó, nessa barragem. Nessa barragem, essa água é de fato um recurso hídrico. Então ela está prontamente disponível para ser utilizado em qualquer um desses fins aqui, né? Seja para irrigação, para abastecimento de uma propriedade rural, ou abastecimento no meio urbano, para a indústria, ok? Então tudo, essa imagem eu trouxe ela porque ela representa bem, né, a questão do ciclo hidrológico, e dá para a gente sintonizar essa questão do que é água e do que é recurso hídrico. Então, o recurso hídrico pode ser tanto essa água que está prontamente disponível nessa barragem, como também a água que está no nosso subterrâneo, né, que é uma água, né, que vai estar armazenado aí tanto no lençol freático quanto em aquíferos profundos, e que são também passíveis de utilização. Logo, são caracterizadas como recurso hídrico. Perfeito?
Bom, aí a gente entra numa questão importante, antes da gente chegar na pegada hídrica, que é, né, que é uma pergunta, né, em si. A água é inesgotável? Bom, inesgotável ela não é. Por que a água não é inesgotável? Porque ela não sai do nosso planeta. Né? Ela está aqui dentro do nosso planeta, mas ela pode mudar a sua disponibilidade. Né? Ela pode mudar a quantidade passível de utilização de forma pronta, né? De forma imediata. E é nessa questão que entra um conceito importante que seria a escassez hídrica. Né? Ou seja, a água não é inesgotável, porém, ela, enquanto recurso hídrico, ela, de fato, né, tende a ficar escassa. Isso acontece, né, pessoal, devido, né, a uma falsa ideia de que os recursos hídricos, né, eles, devido à nossa utilização, ao longo do tempo, né, foram surgindo problemas, principalmente devido ao aumento da demanda por alimentos, aumento da demanda nas cidades, onde tanto a quantidade de água potável, que passou a ser cada vez mais requerida, como também a água que é necessária para diluir, né, os nossos efluentes, isso veio comprometendo e tornando a água, de certa forma, sim, né, escassa. Isso é observado, né, em vários veículos de comunicação, em que hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de fato com a falta de água. Né? Então é importante a gente entender essa diferença entre água e recurso hídrico para a gente entender a importância dessa água nos mais diversos meios de produção e também nos alimentos, nas sopas e nos mais diversos bens que nós utilizamos no nosso dia a dia, que seria a pegada hídrica que nós vamos estar conceitualizando daqui a pouco, tá? Então, quando a gente fala de água, uma questão muito importante é tratar dos usos múltiplos. Mas o que seriam os usos múltiplos? Né? A água ela é utilizada para diversos fins, desde o fornecimento para a criação de rebanhos, para a indústria, quanto para o abastecimento das cidades, como para a produção de alimentos, nesse caso aqui, sendo representado pela irrigação. E cada um desses usuários, eles requerem quantidades de água que variam, obviamente, de acordo com aquela atividade, porém, um segmento acaba influenciando no outro, ou interagindo com o outro. Né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, uma cidade, né, uma metrópole, devido à disposição, né, de esgoto, né, de efluentes nos rios, isso pode vir a causar uma redução da qualidade dessa água e, de certa forma, essa redução na qualidade pode afetar, por exemplo, o uso, né, desse curso d'água para a indústria ou para a irrigação ou para, né, o abastecimento de animais. Isso demonstra, né, que é importante entender os usos múltiplos para ter uma eficiente gestão. E isso está correlacionado com a pegada hídrica. Né? Então, a pegada hídrica em si é uma ferramenta muito útil para a gente fazer gestão da água. E para fazer essa gestão da água, é muito importante a gente entender de onde essa água vem e como que ela se interrelaciona com todos os usuários que fazem o uso dessa água. Beleza, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir tranquilo, Davi? Nelson? Tranquilo, Felipe. Tá ótimo, ótimo. Beleza. E, pessoal, se quiserem fazer alguma consideração, tá um bate-papo, Nelson e Davi, fiquem à vontade também, tá? Tá ok, Felipe. Beleza. Bom, eu trouxe essa imagem aqui só para a gente se situar um pouco, que é do Atlas da Irrigação, tá? O Atlas da Irrigação desse ano, de 2021, ele foi lançado aí, né, há 2 semanas atrás, aí no máximo, tá? Onde ele traz para a gente todo um balanço daquilo que é demandado de água pelos mais diversos setores e segmentos aqui na nossa sociedade brasileira. Então, né, claro, ele foi publicado agora em 2021, mas ele é referente ao ano de 2020, tá? Bom, então, considerando no ano de 2020, nós consumimos aí aproximadamente 65 trilhões de litros de água. E como que isso é dividido, né? Como que isso é segmentado por uso? Nós temos que 8,4% foi para o abastecimento animal, 49,5%
para a irrigação, 1,7% para a mineração, 9,7% para a indústria, 4,5% para as termoelétricas, 1,6% para o abastecimento no meio rural e 24,3% para o abastecimento no meio urbano. Então, essa imagem ela demonstra bem para a gente quais são os usuários, os principais usuários, e aqueles que consomem com maior relevância, aí, onde a gente pode estar destacando principalmente a irrigação, o abastecimento urbano e a indústria, que seriam aí os três primeiros, os três principais usuários aqui no nosso país. É claro que isso, pessoal, é água demandada. Agora, por exemplo, no meio urbano, o abastecimento urbano, uma parte dessa água vai retornar para os cursos d'água. Então, a gente tem aí uma taxa de retorno. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de consumo, aí a situação muda um pouco. Quando a gente fala de consumo, a irrigação, por ter uma taxa de retorno muito baixa, ou seja, o que é taxa de retorno? Do total que é captado, seria a parcela que retorna para o curso d'água. A irrigação ela tem uma taxa de retorno muito pequena, e isso é devido a vazamentos, problemas de eficiência nos sistemas de irrigação, mas, via de regra, a irrigação ela tem aí em relação ao consumo, ela ocupa um número assim, em torno de 68, 69% do que é consumido, justamente pelo fato de que os outros usuários têm uma taxa de retorno muito alta, diferente da irrigação. O que caracteriza a irrigação como o principal usuário de água, o principal consumidor de água no nosso país. Um número que é muito próximo aos dos outros países do mundo. Mas isso, pessoal, eu só gostaria de abrir um parênteses e deixar isso claro, não torna a irrigação uma vilã, entre aspas, aí da história, tá? A irrigação é muito importante, dentro do nosso meio produtivo, e ela tem sido cada vez mais utilizada. Dessa forma, o que requer de cuidado na irrigação é aumentar, de fato, talvez, a eficiência de aplicação, a eficiência em termos de tecnologia dos sistemas, mas ela é fundamental dentro do nosso segmento. E isso é uma verdade que é no mundo inteiro, tá? Dentro do segmento, da sociedade, dos meios de produção, e também, principalmente para o nosso país, que tem uma vocação agrícola muito grande. Mas eu gostaria de chamar essa atenção pela relevância da irrigação para a gente. Felipe. Oi. Aproveitando os dados, são dados importantes para a gente analisar, mas aí, quando a gente pensa que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas, nós podemos dizer, e aí nós vamos conversar aqui sobre o tema pegada hídrica, a gente pode dizer com bastante certeza, que nós também somos um dos maiores exportadores mundiais de água. Tá? Exatamente. Está embutido nesses produtos agrícolas, que a gente exporta. Então, assim, acho que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, é importante fazer esse tipo de reflexão, porque a gente precisa de ser mais eficiente no uso da água, a gente que trabalha aí com essas questões relacionadas à irrigação, a gente sabe o quão é importante o uso racional da água na agricultura. Então, assim, para destacar essa questão, esse dado é importante para a gente pensar nisso, a gente tem que refletir muito com relação a isso. Exatamente. Perfeito, Davi. A gente tem que entender, e foi um ponto-chave aí que você puxou, isso torna nós, no Brasil, um dos maiores exportadores de água. A água está embutida dentro dos vários produtos, e a gente vai estar vendo isso já. Tá? E esse contexto, isso tende a se tornar cada vez mais importante, a questão da pegada hídrica e da gestão do uso da água, na medida que a gente tem um aumento da população. Então, por exemplo, nós temos que, até 2030, daqui a menos de 10 anos, nós precisaremos de 50% a mais de energia, considerando que a nossa matriz energética, a maior parte dela ainda é proveniente da hidroeletricidade, então ela depende da água. Além disso, nós precisamos de 40% a mais de água para abastecimento das populações e 35% a mais de alimentos para abastecer essa população crescente. Porém, a gente entra aí numa questão muito
importante, né? Porque para gerar energia a gente precisa de água. Além disso, a gente precisa de água para abastecer as cidades e as comunidades. E além disso, a gente precisa de água para produzir alimentos. E além disso, todos os outros demais bens de consumo aí que nós produzimos. Ou seja, com o aumento da população, aumenta bastante a quantidade de água que a gente precisa. Tá? E é interessante observar isso, né, que o Brasil, ano após ano, aumentando aí a sua safra de produção agrícola, né, dentro do cenário mundial também como um importante exportador, a gente também sempre aí um grande exportador de água. Bom, mas ao final, né, vamos começar a falar agora de fato o que é pegada hídrica. O que seria essa pegada hídrica? Pegada hídrica seria, né, a água embutida dentro de tudo aquilo que nós temos à nossa volta, né, nas nossas roupas, ou seja, a água que foi utilizada para produzir o algodão, que depois foi processado, que depois foi para a indústria têxtil e virou, né, um tecido, depois virou uma camisa, né? A água utilizada para produzir um alimento, para produzir uma bebida. Então, isso é pegada hídrica. E a pegada hídrica, ela está não é considerada só a pegada hídrica direta, é a pegada hídrica indireta também. Né? Então é tudo aquilo de água, direto ou indiretamente, que foi utilizado dentro de um processo produtivo, tá bom? E essas informações, pessoal, foram extraídas no site que chama Water Footprint, tá? Que é um site muito interessante do pessoal que vem estudando essa questão da pegada hídrica já há algum tempo, tá? E lá tem, né, tem um monte de informação legal, você consegue calcular a sua própria pegada hídrica, né, para saber o quanto que você gasta por ano e por dia, de acordo com o seu padrão de consumo, né, com o que você veste, o que você bebe, né, o que você gasta aí no seu dia a dia. Bom, então a pegada hídrica, pessoal, ela vai ser então uma metodologia utilizada para quantificar de fato a água que vai estar presente na cadeia de produção, né? Tanto ela água direta quanto indireta. E ela pode ser empregada, né, essa metodologia, ela pode ser empregada tanto para empreendimentos, quanto para você mesmo, né, para a sua família, dentro da sua casa, quanto também para uma bacia hidrográfica. Né? Lembrando que a bacia hidrográfica ela é, né, a nossa unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos. Aplicar essa metodologia dentro da bacia hidrográfica torna possível, então, gerir melhor a nossa água, porque a gente sabe, de fato, para onde que a água está indo. E cada bacia hidrográfica, né, dentro do nosso país, tem uma vocação diferente. Né? Por exemplo, nós temos a bacia do Rio São Francisco, onde é importante a questão da produção de hidroeletricidade e também a produção agrícola. Já a bacia do Rio Doce, entre outras, tem uma vocação mais de mineração e indústria. Né? Então, essa pegada hídrica ela demonstra para a gente para onde que está indo essa água. Dessa forma, a gente consegue categorizar a pegada hídrica de 3 formas, basicamente. Primeira é a chamada pegada hídrica azul, que é aquela, né, que seria a água consultiva. O que seria consultivo? A água que é captada ou retirada de um manancial superficial ou subterrâneo, e essa água, a partir do momento que ela é retirada, ela é utilizada em um processo produtivo. Ou seja, se ela for utilizada na agricultura, é a água que vai ser evapotranspirada e vai voltar para a atmosfera. Então entendam que isso é um processo, né, onde a água ela sai da sua condição natural e faz parte dessa forma de um processo produtivo. Bom, aí vocês podem me questionar, Felipe, por que então que isso é uma perda? Já que, por exemplo, a água que foi para as plantas, ela fez parte do metabolismo das plantas e voltou para a atmosfera. Mas se ela volta para a atmosfera, ela volta na forma de chuva, correto? Correto. Porém, a gente não pode considerar que essa água é um retorno, porque ela pode chover em um local diferente daquela de onde ela foi captada. Tá? Então, isso é uma questão muito importante de ser observada, porque se ela foi retirada daqui, né, por exemplo, daqui onde eu estou, da minha cidade, de Três Corações, mas ela foi retirada, foi utilizada para irrigação aqui na cultura do café, que é muito disseminada aqui na região, voltou para a atmosfera, só que ela foi chover lá no interior de São Paulo. Ou seja, ela saiu daqui, saiu da condição local e foi para outra região, outro local.
por isso é considerado, né, um output, né, uma saída do sistema. Ou seja, além disso, né, a água, ela pode ser considerada, a água azul é aquela incorporada a um produto dentro da indústria, e, né, como eu havia dito, ela não retorna para o mesmo local ou retorna em um momento diferente, né? Então, voltando a esse exemplo da evapotranspiração, essa água que volta para a atmosfera demora um tempo para ela retornar para a superfície. E pode ser que ela retorne em outro local, tá? Então, é algo que tem que ficar claro também. Então, isso é a pegada hídrica azul, tá? Que seriam abstrações e captações da água superficial ou subterrânea, tá bom? Além disso, nós temos a pegada hídrica verde, que nada mais é que um indicador que se refere à água que é proveniente da chuva, e essa água ela vai ser armazenada inicialmente, né, nas primeiras camadas aí do solo, porém ela ela não vai repor as águas subterrâneas e será, né, ela fará parte do processo produtivo, no caso, por exemplo, da agricultura de sequeiro, né, que seria aquela agricultura que depende da chuva. Então, essa água proveniente da chuva, ela vai deixar de abastecer, por exemplo, o lençol freático, ela vai, em si, participar de um processo produtivo. Então, diferentemente da pegada hídrica azul, que, por exemplo, tá sendo, né, o exemplo que eu citei foi da agricultura irrigada, a pegada hídrica verde, ela se refere também à agricultura, mas àquela agricultura que predominantemente faz o uso da água da chuva, perfeito? Então essa água verde, né, ela faz parte do processo produtivo, principalmente quando a gente trata de produtos agrícolas e florestais. Um produto florestal, por exemplo, né, madeira, né, uma plantação aí de eucalipto, que utiliza a água da chuva, né, para as árvores se desenvolverem, porém, isso vai gerar madeira ao longo do tempo, e depois essa madeira vai ser utilizada no processo produtivo, né, na fabricação de móveis, na extração de celulose, tá bom? Então, isso seria a pegada hídrica verde. E nós temos também a pegada hídrica cinza, que, na verdade, ela está mais relacionada com a poluição, de fato, né? Ou seja, é a quantidade de água que eu necessito para diluir um determinado poluente que foi, né, originado em um processo produtivo. Então, isso é água, pegada hídrica cinza, tá bom? Então, em síntese, a pegada hídrica azul e a verde, elas se referem ao consumo de água, tanto a água que está em mananciais superficiais e subterrâneos, como também a água proveniente da atmosfera, né, da chuva. E a pegada hídrica cinza se refere à água, né, o que seria utilizado ali para diluir efluentes que nós produzimos aí na indústria, na produção de alimentos, nas nossas cidades, nos mais diversos meios de produção. Beleza, pessoal? Davi, Nelson, alguma pergunta aí do pessoal? Felipe, também é importante, né, a gente destacar aí, né, que quando a gente fala de pegada hídrica, às vezes dá a ideia que a gente está muito voltado para o consumo, né, da água consumida. E tem essa questão que você, né, colocou aí da pegada hídrica cinza, que é a questão da poluição das águas. Então, a nossa escassez, né, ela não é só quantitativa, ela é também qualitativa. Você até tem água disponível, mas em qualidade muito inferior para os usos, né, aos quais é necessário ter, né? Então, assim, é importante a gente sempre lembrar, né, que a gente usa a água e a polui também, né? Então, isso nós temos que destacar isso, né? Então, o Lions tem esse objetivo de trabalhar com questões ecológicas, né? O clube cibernético. É importante também que, além de trabalhar nas questões de quantidade, né, que a gente trabalhe também, a sociedade em geral, nas questões de qualidade da água, né? E esse é um aspecto extremamente importante. Exatamente, perfeito. Então, só para exemplificar, né, rapidamente, a pegada hídrica, por exemplo, de uma cultura, nesse sentido, que seria, por exemplo, nós temos aqui, ó, a água proveniente da chuva, né, que seria a pegada hídrica verde.
tá? Na medida que a cultura se desenvolve e em um período dentro da sua fase de desenvolvimento, devido ao seu metabolismo, ela vai perdendo água, né, para a atmosfera, pelo processo da evapotranspiração, e ela vai precisar de água para repor, né, repor, né, as suas necessidades hídricas. E nesse momento a gente faz uso da irrigação, né? Então, dentro do processo produtivo, então, de uma cultura agrícola, qualquer que seja ela, nós teremos ou a pegada hídrica verde, ou a pegada hídrica verde mais a pegada hídrica azul, né? Lembrando que essa água da irrigação ela vai ser extraída da água subterrânea ou da água superficial, representando assim uma pegada hídrica azul, tá? Ou então, né, existem casos onde o cultivo a água fornecida às plantas é integralmente via irrigação, tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença que existe entre pegada hídrica verde e pegada hídrica azul, tá? Então, verde é aquela proveniente da chuva e azul é aquela, né, que é retirada de mananciais para uma utilização. Bom, então vamos falar um pouquinho da pegada hídrica do nosso dia, tá? Essas informações eu tirei, né, do site Exame, né, onde tem lá, dentro da parte de economia, né, veio uma reportagem bem interessante, né, publicada aí no ano de 2018, onde tem todo o infográfico com essas informações, e o link aqui eu deixei para vocês, caso queiram, né, entrar e dar uma lida lá na reportagem, muito interessante por sinal, tá bom? E lá nós temos que no nosso dia a dia, né, como eu havia já adiantado lá atrás na parte de usos múltiplos, a agricultura só ela, né, ela é responsável por 70% do nosso consumo no dia a dia, né, em média, no mundo. 20% é para a indústria e 10% para o consumo residencial, como a gente pode estar observando aqui, ó, nessa gotazinha, né, que representa a agricultura como a grande usuária, né, e a indústria e também o abastecimento ou consumo residencial. E por dia, quanto que uma pessoa gasta de água? Só a título de curiosidade. Nós bebemos, né, por dia, até toda hora eu tomo um golinho aqui da minha água, em média 2 a 4 litros de água por dia. É o que a gente bebe de água, tá? Essa água, ou via água mesmo, né, no seu estado líquido, ou então aquela água contida em sucos, entre outras bebidas, de 2 a 4 litros por dia, tá? Agora, a água que a gente não enxerga, qual seria? Aquela, por exemplo, que está na forma de alimentos. Então, se a gente bebe de 2 a 4 litros de água por dia, seja essa água pura, né, ou em sucos, por exemplo, o que a gente bebe, entre aspas, né, o que a gente consome, a água contida nos alimentos, seria algo em torno de 2.000 a 5.000 litros de água por dia. Ou seja, é a água que está embutida para a produção dos alimentos. Por exemplo, desde lá do seu plantio, até passar pela colheita, pelo beneficiamento, para o transporte, até chegar no supermercado e a gente consumir. Né? Então, de 2.000 a 5.000 litros. Daí dá para a gente ter uma ideia, né, do tanto de água que a gente consome sem saber. E é essa reflexão, né, que a gente deve fazer diariamente, porque isso traz reflexos para a sociedade como um todo. A gente vai fechar isso daqui a pouquinho, no final. Bom, Felipe, oi. Aí também é importante, né, trazer uma informação para quem está acompanhando. Eu tenho aqui uma estudante de pós-graduação que está trabalhando comigo, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto relativo à pegada hídrica verde da cafeicultura aqui na zona da Mata de Minas Gerais, onde a gente está inserido. Então, assim, sei que você vai, né, mostrar para a gente aí alguns valores, né, de pegada hídrica de alguns produtos, mas o nosso caso, claro, são resultados preliminares, né? Bom que se diga. Mas nós estamos quantificando e estamos chegando ao seguinte resultado. Olha só para você, olha só para, né, para todos verem. Quando a gente consome uma xícara de café de 50 ml, tá? De pegada hídrica verde, isso que você acabou de explicar, né, brilhantemente aí, que essa água da chuva que é utilizada para crescimento e estabelecimento da cultura, né, produção dela em campo, a gente consome 120 litros de água para cada xicrinha de 50 ml de café. Então, assim, a importância
que é ter a noção dessa água que a gente não vê, né? Do quanto de pressão os recursos hídricos nossos, né, o nosso processo produtivo acaba fazendo, e o quão é importante, né, o uso racional da água. Utilizar a água, né, com sabedoria, com o maior nível possível de eficiência, né? Então, essas informações são importantes para as pessoas terem em mente, né, que não é só aqueles 50 ml de água que você gastou para passar o café, né? Tem toda uma cadeia produtiva por trás que consome água, né, e que faz pressão nos recursos hídricos. Então, esse uso precisa ser muito consciente. Exatamente, Davi, bem perfeitamente aí, perfeita a sua colocação, né? E isso reflete, né, por exemplo, no desperdício. É algo que a gente vai falar daqui a pouco, mas se você desperdiça um alimento, você não está desperdiçando só alimento, você está desperdiçando água, e muita água, como vocês podem observar, né? E a gente vê, né, esses dados aqui, aproveitando esse gancho que o Davi falou do café, por exemplo, para produzir, né, 1 quilo de milho, a gente gasta 1.200 litros de água, né, envolvendo todo o processo produtivo, ou seja, água que foi utilizada direta e indiretamente. Batata, 2.900 litros. Banana, 800 litros de água por quilo. Laranja, 530 litros de água por quilo. Agora, quando a gente já faz um processamento maior, por exemplo, na laranja, e produz um suco industrializado de laranja, esse número já salta, né, para 2.020 litros, né, de água para cada quilo de suco produzido. Então, assim, dá para a gente ver o quanto que é alarmante essa questão, né, do tanto de água que a gente gasta de fato para produzir os nossos bens, nossos alimentos. E que isso, né, as perdas, né, os desperdícios, isso afeta de fato não só o alimento que está sendo ali desperdiçado, mas toda a água que foi embutida no processo de fabricação, né, daquele bem ou daquele alimento. Tá? Arroz, né, arroz colhido, 1.700 litros por quilo. Agora, arroz branco, né, que passa também por um processo aí de industrialização, 2.500 litros por quilo. Tomate, 200 litros por quilo. Já o ketchup, 530 litros por quilo. Né? E o mesmo raciocínio a gente vai embutindo aí para o trigo, né, para o café, que o Davi já adiantou também, né, e por sinal um trabalho muito interessante, né, Davi, e que deve ser disseminado, né, esses tipos de estudo, né, porque isso acaba variando de local para local, de região para região, né, de acordo com o regime de chuvas, tá certo? Então é muito desejável que esse tipo de estudo seja realizado aí, né, e parabéns pela iniciativa. Bom, chegando aqui, né, agora no alface, 240 litros por quilo, na cerveja, 75 litros por copo, né, para cada copo de 250 ml de cerveja. E observem a carne bovina, pessoal. Observem a quantidade de água embutida em 1 quilo de carne bovina. Isso, pessoal, vai lá desde do pasto, né, a água que foi utilizada para o pasto se desenvolver, tanto a pegada hídrica verde quanto a azul, né, no pasto. Depois, que é utilizada para a produção da ração, ou seja, a água que está embutida dentro do milho, dentro da soja, a água que os animais bebem. Depois, a água que é utilizada dentro do processo de abate, de processamento daquela carne, até ela chegar na nossa casa. Ou seja, 15.415 litros de água por quilo de carne bovina. Né? Então, se a gente verificar, é muita água. Tá? Então, isso, né, imagino que boa parte de vocês esteja fazendo a reflexão do tanto que é importante, né, a gente ter um cuidado, né, dentro do nosso dia a dia, porque se a gente desperdiça, isso causa maior pressão nos recursos hídricos, né? Não tem jeito. E não só para os alimentos, o nosso foco. Oi, Davi. Daí também fica uma reflexão importante. Quando a gente analisa os dados que você trouxe para a gente, né? Hoje em dia,
a gente tá na moda, vamos assim dizer, né? As pessoas buscarem por produtos menos processados, né? Produtos mais naturais. Então, também é importante porque você faz menos pressão no recurso hídrico, né? Basta quando você colocou lá, basta perceber quando você colocou o arroz colhido para o arroz processado, né? A laranja para o suco de laranja em caixinha, né? A diferença da quantidade de água que é consumida. Então, assim, quando a gente muda os nossos hábitos, inclusive alimentares, né? Procurando aí produtos menos processados, que além de trazer benefícios para a saúde, né? Como, né? Os médicos e nutricionistas, né? Sempre batem na tecla com a gente, também tem essa questão de consumo de água. Então, essas informações são importantes para a gente refletir nesse sentido também. Exatamente, Davi, perfeito. Então, as questões da industrialização embute cada vez mais água, né, dentro dos nossos bens e produtos, né, e alimentos. E indo, né, aproveitando esse gancho também que você falou aí dos alimentos processados, observem aqui, ó, chocolate. Dentre, né, todos os bens e também os alimentos que eu observei dentro das minhas pesquisas, né, que eu fiz para poder trazer esses dados para vocês, e, né, dentro do que eu tenho conhecimento da área, chocolate é o que mais consome água, né? Então 17 aqui, não, na verdade aqui está 1.720, mas eu já tinha visto em outro estudo que é algo em torno de 18 mil para o chocolate, né? Considerando, aí já era um outro estudo, tá? Mas, por exemplo, esse outro estudo considerava a questão da embalagem, né? Desde o processo de produção do cacau, tudo, 18 mil litros de água, tá? Eu não me recordo da fonte nesse momento, mas eu, né, entre as minhas pesquisas, eu verifiquei que o chocolate é aquele que mais consome água. Para produzir uma camisa, né, 2.495 litros. Uma pizza marguerita, 1.216 litros. Uma calça jeans, 9.982, né, quase 10 mil litros de água para produzir uma calça. Né? Então a gente consegue, né, ver o quanto de água de fato que a gente está consumindo aí. E a gente falou, né, desse processo aí de contextualizar o que seria pegada hídrica e toda a água que está embutida dentro dos alimentos. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Oi? Na realidade é o seguinte, deixa eu fazer uma intervenção. Quando você fala da calça jeans, é calça jeans natural. Se for aquela malhada para rasgar um pouquinho, é um pouco mais. É um pouco mais. Exatamente. Teve um processamento maior ali, né? Tá certo, Nelson. Obrigado aí pela consideração. Aí quando a gente fala, né, do desperdício dentro de um alimento, né? Então, por exemplo, ó, o mundo hoje, né, desperdiça algo em torno de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos a cada ano. 1,3 bilhão de toneladas de alimento a cada ano. Isso é equivalente a 1/3 da produção total de alimentos. Ou seja, a gente praticamente, né, joga fora 1/3 daquilo que a gente produz de alimentos. Perfeito? Desses, né, desse 1,3 bilhão, 44% é composto por alimentos, né, como frutas e vegetais, e 20% em raízes e tubérculos, 19% cereais e 8% leite. Se a gente somar todo esse volume usado para produzir esses alimentos que são desperdiçados, daria para encher algo em torno de 70 milhões de piscinas olímpicas. Olha o tanto de água que a gente joga fora literalmente através do desperdício. Então, acho que essa informação ela traz, né, para a gente aí uma maneira, né, de repensar os nossos atos, de repensar os nossos meios de consumo e também de produção, porque, né, o desperdício talvez seja aí o grande vilão, né, dentro do que a gente desperdiça de água. Felipe, te recebeu duas perguntas aqui, né, dos companheiros que estão com a gente na live. O companheiro
coloca assim, ó, como vamos contribuir na produção de água? Entre consumo e produção, em que estamos contribuindo? Ele pede uma reflexão, né, a respeito dessa pergunta, né? Então, assim, se quiser comentar a respeito, acho que é importante. Sim. Não, vamos fazendo um bate-papo, né? É Lucas, né? Dalmo, companheiro Dalmo. Dá um prazer, tá? Obrigado aí pela pergunta. Bom, nesse caso, vai muito dessa questão de mudança de hábito, né? Se a gente conseguir, por exemplo, primeiro, como o Davi falou, ter uma mudança de cultura, de talvez utilizar mais produtos com menos processamento, né? Isso a gente está reduzindo o que é desperdiçado, né? Então, acho que o primeiro passo seria a gente mudar o nosso padrão de consumo e mudar alguns costumes, né, como a questão de consumir alimentos menos processados, bem como passar a desperdiçar menos. Isso né, talvez aí um ponto importante. Agora, para a produção de água, aí vai muito daquilo que, por exemplo, se você tem uma propriedade rural, né, se você faz um programa de conservação de água e solo, né, aumentando, por exemplo, em vários locais, né, onde a gente tem problemas de conservação, onde os topos de morro estão desmatados ou passando por um processo erosivo grave, fazendo a recomposição dessas áreas, você aumenta a infiltração da água no solo. Ou seja, você abastece as nossas reservas hídricas, né? Então, é um processo também que deve ser incentivado, né? Existem já programas, né, que monetizam aqueles produtores rurais que fazem a conservação de água e solo de maneira correta, né, proporcionando, então, uma maior recarga da água para o subterrâneo e favorecendo, assim, né, uma maior produção de água, de fato. Beleza? Espero ter respondido sua pergunta aí. Nelson. Felipe, Oi. me permite dar uma contribuição considerando Claro. a origem da pergunta, né? Quem originou a pergunta, né? E que tem um poder nesse sentido também, que políticas públicas de conservação são fundamentais. Que tipo de política pública, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma cidade em Pernambuco, que chama-se Bonito, e ela inovou trazendo para a lei orgânica do município o direito da natureza. Então, fica aqui uma dica para o companheiro Dalmo. Outra experiência interessante é em Porto Alegre, onde se tem uma política voltada para Porto Alegre se tornar uma cidade esponja, política pública, né? Então, o que é uma cidade esponja? Em vez de eu fazer uma calçada reta para que a água vá lá buscar o bueiro, a boca de lobo, né? Tem vários nomes, né? Ralo, ela é desviada, por exemplo, tem desvios para ela irrigar um jardim, uma coisa parecida. Então, eu estou aproveitando a água. Então, exatamente essas lógicas que também estão envolvidas numa mudança de hábito, e aí o companheiro Dalmo pode ser importante na sua cidade. Aí, Felipe, para também é importante a gente colocar a questão, né, de leis de uso e ocupação de solo dentro da cidade que promovam o aumento, né, de áreas verdes nas propriedades particulares. Então, assim, o que se tem buscado muitas das vezes, né, são construções com áreas impermeabilizadas muito grandes, né, com concreto, por exemplo. Então, se você tem um jardim, né, você acaba promovendo uma região ali para infiltração de água no solo. Uma das coisas, problemas de enchente, é o melhor, diminuir a magnitude das enchentes, né, em muitos casos. Em outros casos, é essa questão de produção de água também, porque você acaba, né, infiltrando a água no solo e ela tem o tempo todo para passar pelo sistema ambiental, né, até abastecer o curso d'água lá na época de seca, né? Então, essas questões são importantes. Uma horta comunitária também é uma política interessante nesse processo, mas vamos lá. Exatamente. Não, ótimas considerações.
Tem uma outra pergunta também do companheiro Senise Rocha. Ele coloca assim: faço para saber da pegada hídrica ou ecológica da minha casa ou na empresa? Passo para poder fazer? Como faço para ele descobrir, né, saber qual é a pegada hídrica? Então, é um processo um pouco complexo, né? Porque você tem que entender a quantidade de água que tem dentro de todo o processo, né? Dentro da sua indústria, da sua casa, por exemplo. Agora, existem ferramentas que facilitam muito isso, né? Tem um site que eu vou até deixar o link dele aqui já no próximo slide aqui, ó. Nesse site aqui, você consegue entrar e calcular a sua pegada hídrica com base no seu padrão de consumo, né? Ele já tem todo um histórico de informações de vários produtos, né? Então você consegue lá através desse site aqui, o Water Footprint, né? E lá você consegue, numa aba lá específica, calcular quanto de água você gasta na sua casa, quanto você mesmo gasta de água, ou na sua empresa, tá? Então lá é possível, né, nesse portal, fazer esse tipo de cálculo. Perfeito? Exato. Existem outras calculadoras também, né, Felipe? Isso. Aí na Existem. internet, às vezes talvez mais simples, traduzidas aí já para o português, né? E já Sim. fica a utilização. A gente digitar nos computadores, né? A gente consegue encontrar essas informações. E acaba que você, né, vai colocando lá, na minha casa eu tenho uma máquina de lavar roupa, tenho, né, tenho isso, tenho aquilo outro, e aí ela vai montando, né, a sua pegada hídrica. Exatamente. Perfeito. E só para a gente fechar, pessoal, só a título de curiosidade, nós temos aqui, ó, a pegada hídrica nos alimentos e a porcentagem de cada tipo de pegada hídrica, tanto da verde, quanto da azul, quanto da cinza. Ou seja, o que é proveniente da chuva, o que é extraído dos mananciais e aquilo que também, né, retorna aí na forma de efluente ou, né, que de alguma forma aí reduz a qualidade da água de algum manancial, que seria a água cinza. Então a gente consegue verificar isso aí nesses alimentos, que também vocês podem consultar, né, nesse site lá do Water Footprint, que tem, né, vários e vários outros alimentos lá, né, então vocês conseguem lá também ter essas informações. Tá bom, pessoal? Bom, o que eu tinha para trazer para vocês, né, em termos de informação era isso. Né, a gente pode bater um papo agora, tirar mais dúvidas, né, até aproveito para, né, convidar aí, né, o companheiro Davi, o Nelson, para a gente bater um papo. Só para fechar, né, meu nome é Felipe, né, para aqueles que às vezes chegarem um pouco depois, e tá meus contatos aí também nesse slide, né, se vocês precisarem entrar em contato comigo, tem tanto o e-mail institucional, né, da instituição que eu sou professor, aqui da Unicor, quanto da minha empresa, e meu telefone também. E qualquer coisa também a gente está, né, tem o nosso site que vocês podem entrar, e também nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado aí, pessoal. Felipe, nós aqui que agradecemos, né, a sua brilhante exposição. Acho que você trouxe para a gente aqui informações, né, Nelson, de grande valia para a nossa reflexão diária, né? Às vezes as pessoas nos dizem, né, olha, eu não tenho uma propriedade rural, como é que eu faço para contribuir com as questões relacionadas aí a recursos hídricos, né? Então, assim, as simples ações como, né, uma pequena mudança de hábito de consumo vai acabar promovendo, né, em alguma forma, uma pressão menor no uso de recursos hídricos, né? Então, assim, gostaria de te agradecer em nome aqui do Lions Club, cibernético, né, companheiro Leão PDG Carlos Gentibal, agradecer ao Nelson, né, Nelson, aí por nos ajudar, né, na gestão das tecnologias para a gente conseguir fazer essas lives, nos ajudar também aqui no nosso bate-papo, tá, Felipe? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Acho que se você contribuiu muito para o nosso trabalho aqui. Nelson, quiser. Ô, Nelson, o microfone está fechado. As palavras aqui. Quero aproveitar aqui para agradecer enormemente a participação de várias pessoas do nosso país, como um todo, né? Vários Lions Clubes aqui participando e convidados também. Chamo a atenção para a importância de um grande número de pessoas
que atuam na gestão hídrica, nos comitês de bacias hidrográficas, e que atuam trabalhando todas essas frentes e discutindo todas essas frentes e criando condições para que tenhamos mais qualidade das águas e quantidade também. Então, fica aqui a minha reverência a esse público que trabalha na gestão hídrica. Quero aproveitar para agradecer a brilhante palestra aqui, em nome do Lions Club, do nosso presidente, né, João Paulo, que não pôde estar presente. Então, agradeço aqui enormemente a participação do Felipe Bernardes, também do nosso companheiro Davi. Falo a todos que essas lives, como a gente já havia falado, estão gravadas nos nossos canais, no YouTube e no Facebook. Geralmente a gente faz a transmissão simultânea, mas hoje não foi possível. Mas já a gente vai subir a gravação lá para o Facebook. No mais, dou uma boa noite a todos. Eu tenho que correr aqui para três pré-qualificação de mestrado. Um forte abraço e até a próxima. Abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Eu só vou mostrar que teve gente chegando aqui no final. Então, vou botar para ficar registrado que participaram e poder ser registrado no My Lions. Obrigado. Boa noite a todos e todas.